Queridos amigos, eu vou fazer essa apresentação em português, talvez por ser mais fácil passar todas as mensagens que eu gostaria de passar para vocês. Antes de tudo, eu gostaria realmente de agradecer a Susan, a Patty, a Brian, todo o trabalho que foi feito de digitalização de meu acervo pessoal, que agora se encontra parte digitalizada. Mas eu gostaria de começar a falar uma foto que o Ryan digitalizou e que eu só pude perceber com maiores detalhes esse ano. Em fevereiro, quando eu vi essa fotografia lá em Austin, quando eu estava junto com Howard e vocês todos aí, né, eu fiquei bastante impressionado, porque essa fotografia ela me deu a ideia da quantidade de material que eu tinha. Né? Bom, a fotografia é de 1984 e ela me dá uma noção do que eu tinha comigo em 1984 e do material que eu organizei para a tese de doutorado. Quando eu juntei, em 2019, quando eu juntei todo o material e levei para Austin, eu pensava, na realidade, eu pensava que eu tinha juntado tudo, mas não. Não. Parte desse material não está em Austin, porque eu não sabia onde era que estava. Imaginem vocês que eu fiz enormes mudanças desde 1984 para 2020. Né? E, ao mudar várias vezes, eu transportava em caixas, algumas delas eu abria, outras não, outras eu guardava. Mas, recentemente, meu filho, que voltou de Londres, veio morar na casa que eu morava até antes de passar para esse apartamento onde estou agora. Eu me mudei para cá em 2015 e voltei esses dias lá na casa onde eu morava e fui abrir umas caixas, algumas delas, algumas caixas que estavam guardadas num sótão e que algumas delas continuam lá, com grande parte da minha pesquisa dos anos posteriores. Mas eu tive a felicidade de encontrar várias coisas, entre as quais várias cassetes de filmes, né? E algumas estão mofadas, mas eu acho que eu vou conseguir transferir essa cassete. E só para, já falando das cassetes, essa aqui é a cassete 14. É a cassete 14 que não estava digitalizada porque estava completamente mofada. Né? Mas nesses dias aqui, né, eu fiquei tentando ver a forma de limpar essa cassete. Né? E quando a gente está em quarentena, a gente tem tempo, porque você tem um tempinho, e eu comprei um gravador pela internet, nesses Mercado Livres, por aí, que transfere diretamente para a MP3. Então, depois que eu fiz a limpeza, eu gravei essa cassete e digitalizei diretamente para a MP3. Então, a maioria das cassetes que foram digitalizadas aí em Austin estão em Wave, mas essa 14 está em MP4. E aí eu queria mandar para vocês esse material que está completamente digitalizado, que eu posso transferir para vocês, para que vocês possam colocar junto com parte do TCC. Eu estou fazendo uma grande revisão de todo esse material, tem muita coisa, e eu fico impressionado a quantidade de coisas que eu escrevi, não só naquele ano de 1984, mas o que eu escrevi antes de 1984 sobre toda essa
esse povo, né? Esse povo que até hoje me fascina, não só pelas palavras, mas coisas assim, fantásticas que a gente encontra. Mas antes de começar a falar um pouco sobre isso, né, eu gostaria de passar para vocês, tentar compartilhar com vocês uma imagem, e a imagem que eu devo agradecer imensamente ao Ryan de ter digitalizado essa imagem. Eu vou colocar aqui ela em tamanho natural para que vocês possam perceber, o tamanho da fotografia e poder verificar né? Não sei como é que vocês estão vendo aí, né? Mas a fotografia é essa, né? Se vocês percebem bem, essa fotografia ela foi feita em 1984. Eu acredito que, como eu passei o ano novo de 1984 para 1985, eu passei em Serra dos Porcos. Não, foi depois. Agora me lembro. Ela deve ter sido mais ou menos entre outubro de 1984. Não sei como é que vocês estão vendo essa fotografia aí na transmissão. Não sei se dá para vocês perceberem da maneira como eu estou percebendo aqui. Eu vou aumentar e vocês vão perceber, mais uma vez, Ryan, muito obrigado por essa fotografia que me deu a noção da quantidade de coisas que eu produzi em 1984 aqui nesse ano lá. Então, estou tentando mostrar para vocês aqui, né? Se vocês olharem com bastante calma, vocês vão perceber, né? Não sei se aparece bem para vocês, não sei se vocês vão perceber aqui, vou aumentar um pouquinho, que talvez seja melhor nesse tamanho, e aí vocês vão perceber o que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo aqui o meu gravador. Era um gravador Sony, muito, para mim eu gravei todas as cassetes que eu entrevistei as pessoas nesse gravador Sony, e aqui todo esse material, né, que eu estou colocando para secar. Estou colocando no sol para secar, porque eu tive um acidente nesse mesmo dia, chegando em Serra dos Porcos, eu fui resgatado. Eu estava passando, sabe aqueles troncos de árvore que é jogado em cima cortado em cima do igarapé para você passar nesses troncos de árvore para cruzar de um lado do igarapé para outro igarapé. Pois bem, eu estava no Dordé. Dordé é o igarapé, né, de Serra dos Porcos. Eu chegava pelo Dordé e caí com todas as minhas coisas, com toda a minha mochila, caí dentro d'água, depois tiveram que buscar e eu fui obrigado a tirar para não ir para o fundo, né? Estava muito, eu fui obrigado a tirar a minha mochila e para poder sair, né, porque a mochila me puxava para o fundo, eu tinha que voltar, o peso da mochila. Acho que eu devia ter, em média, entre 20 a 25 quilos carregando nas costas, né? Então, como vocês podem ver, aqui está o lugar da caixa que eu guardava as cassetes, aqui está um gravador, esse era um gravador Sony que eu tinha, muito bom, que eu agradeço dele ter segurado, mesmo depois de ter caído na água, né? E aqui a gente vai ver, as coisas que estão em cima desse banco, né? Evidentemente, né, são coisas que estavam dentro da minha mochila, algumas delas bem molhadas, outras não estavam molhadas, porque eu colocava dentro de um plástico, né? Dentro de um plástico, e o que estava dentro do plástico, né, saiu razoavelmente bem. Então, não tenho assim coisas, mas eu coloquei para secar, né, diante do sol, porque merecia secar. Então, aqui, esse caderno aqui, eu não consegui localizar, né? Mas esse caderno aqui, eu consegui localizar. E vocês podem ver
que eu tenho ele aqui na minha mão. Evidentemente, estava nas caixas. É um caderno que eu guardo, tem poucas coisas escritas, mas são coisas super pessoais, bastante pessoais, da minha vida pessoal. São cadernos onde eu anotava coisas que me interessariam, para depois, ou pequenas notas que a gente guarda relacionada a... É um caderno que eu sempre tenho e ainda, né, consegui achar. As últimas anotações nesse caderno são dos anos de 1992, que eu ainda consegui anotar algumas coisas aqui, 92. Tem outras anotações que são bem anteriores, são anotações que são bem anteriores. E o mais interessante é que eu encontrei aqui, uma pequena imagem de uma foto, de um RUP, que eu fiz mais tarde, na região. Então, essas são coisas assim bem pessoais que a gente guarda. Então, para vocês verem, achei. Aqui, se vocês olharem em termos do meu mouse, vocês vão perceber que vocês vão ver aqui esse caderno, que é um caderno de... Era a minha agenda de telefone e endereços na época de 1984. Eu encontrei dentro da caixa e, na realidade, os endereços não estão mais aqui. Eu devo ter tirado todos, mas o caderno eu encontrei, e encontrei algumas anotações de 1984, que ainda estão guardadas aqui, mas são anotações mais relacionadas a gastos. Então, eu encontrei dentro da caixa. Essas folhas aqui, eu não consegui localizar. E me pareceu que não sei. Mas, em seguida, nós temos esse caderno, que é um caderno que está aqui. Esse caderno aqui. Esse caderno é de 1984. E o que é que eu tinha anotado nesse caderno? São anotações basicamente relacionadas a coisas que eu tinha vivido anteriores. Na realidade, esse caderno ele é bem antigo. Ele é um caderno de 78. É um caderno de 78 que acompanhou comigo durante a minha pesquisa de campo. E nesse caderno, e aí é uma coisa que é muito interessante, é muito interessante, porque eu vou encontrar a transcrição em RUP, a transcrição na língua RUP da cassete número 22. A transcrição em RUP da cassete número 22, que eu acho que ela se coloca para nós de uma forma bastante interessante. Então, como elas estão aí, e aí eu sei quem foi que me falou, foi Mandu do clã Nyamdum, lá de Yuyuda. E aqui eu tenho a transcrição em RUP da cassete número 22. Eu não sei se eu tenho todo completo, mas está todo, existe. Eu acho que eu terminei. E aí é interessante, porque esse caderno tem só esse mito, quer dizer, que eu fiz em 1984, a partir da transcrição da fita cassete. Então, significa que eu já tinha fita, e eu estava escutando a fita e transcrevendo já no caderno. E aí vamos ver um outro caderno que também está nessa fotografia.
E esse caderno é interessante. Aqui está o meu passaporte, aqui está a caixa do gravador que eu guardava, aqui está a minha carteira, com os meus documentos, também documentos pessoais, né? E esse outro caderno aqui. Né? E aí eu encontro também esse outro caderno. Esse caderno aqui, ele é muito interessante, porque é um caderno que eu comecei a escrever, né? Eu comecei a escrever em 1978. Em 1978, quer dizer, antes de chegar à pesquisa propriamente dita para a minha pesquisa de doutorado. Mas aqui eu já tinha bases. Né? Se eu pego, por exemplo, essa capa, né? Aqui eu tenho uma discussão, evidentemente, né? Como vocês podem ver, são anotações e desenhos relacionados, né, ao rio Tiquié, embaixo, né? E lá em cima, né, o que a gente chama Derchá, né? O que seria o Papuri, que é um dos nomes do Papuri. E aqui, quando eu olho agora, olhando esse desenho que eu fiz em 1978, eu consigo localizar, né? Ou eu devo ter feito esse desenho em 84, né? Ou eu consigo localizar as relações sociopolíticas de Nova Fundação. Quer dizer, para mim, Nova Fundação está no centro desse desenho e as relações de Nova Fundação. Né? Essa é a contracapa do caderno, né? É que a primeira página, né? A primeira página está escrito, né, dados que eu recolhi no Tiquié, né? E principalmente entre 1976 a 1978, né? E aqui eu tenho dados de Joaquim que é Birrip, para mim foi um dos principais mestres, e tenho João Techal, né? Que é um dado importante, né, de coisas que eu peguei de João. E tem José de Joaquim. José de Joaquim, para mim, é José, filho de Birrip. Né? E aí é um caderno, talvez Pat não vai gostar, mas era a minha maneira de escrever a língua Hu, que ainda não tinha passado por nenhuma análise fonética e muito menos por uma análise fonológica. Não é o meu jeito de escrever. E aí ele começa com vocabulário, né? Eu devo ter incluído coisas em 1984, né? Em 1984, como é um caderno relacionado à língua, Paty, eu posso, a partir desse caderno, que eu acho que eu tenho uma coisa interessante para falar no teu grupo de trabalho para a salsa desse ano, né, que vai acontecer ano que vem, né, algumas relações entre a língua Huk e a língua, né, Darcea, a língua Iapamaçã, como queiram, né? Então tem algumas coisas que eu anotei aqui, principalmente relacionadas a nomes de lugares e a nomes de rios, etc, etc, né? E tenho anotado bastante coisa, né? E eu acho que, a partir desse caderno, eu passei desse caderno para as fichas, que eu tenho também as fichas de cada uma das palavras, de cada um dos... Mas aqui ele está separado por categoria. Né? Esse aqui são os hunas, são os animais de caça, né? Huna, aquele que a gente caça. Né? E tenho também, né, pequenas histórias que eu coletei, né, evidentemente está na minha escrita, do meu jeito de escrever Rupp naquela época, em 1984. Então, eu posso identificar coisas que eu escrevi em 1994 e coisas que eu escrevi em 1984 e 1976. Não dá para entender. E tem aqui uma lista, que eu acho que eu preciso achar esse vocabulário, né? Um vocabulário grande, de uma lista que eu fiz. Eu tenho mais ou menos quase 400 palavras e frases que eu escrevi, né, naquele. E várias coisas anotadas, que eu anotei em 1984,
mais relacionados à frase e, evidentemente, alguns diagramas de parentesco. E esse aqui é um diagrama de parentesco que eu acho que eu utilizo na minha tese de doutorado, que é onde eu faço todos os termos, a terminologia prescritiva de parentesco. Então, eles estão aqui. Não está exatamente como estaria na coisa, mas dá algumas questões interessantes para pensar, né, sobretudo algumas coisas. Tem um termo aqui, rumpé, né, que é um termo que eu acho que eu não coloco na minha tese, mas é um termo que daria para investigar o que significaria hoje. Né? Então, acho que esse caderno com a relação de organização social e parentesco vai muito bem. Né? E aqui eu tenho. Então, esse é um caderno que eu comecei a fazer em 78 e escrevi em 1984 muitas coisas durante o campo, né? E eu consegui ainda achar. Evidentemente, esse caderno não está digitalizado no acervo que foi para Austin. Né? E se a gente for olhar, né, ainda aquela fotografia, né, que para mim foi fantástica, que me deu noção das coisas que eu fiz, né, e procurar foi uma delas. E aqui vocês vão perceber esse caderno aqui. Esse caderno aqui, ele é, de certa forma, talvez um dos mais interessantes cadernos que eu inaugurei. Esse caderno eu inaugurei, e aqui tem a data de inauguração desse caderno, que é exatamente no mês de maio de 1984. Certo? E aqui eu tenho... É o meu diário de campo. É o meu diário de campo, de 1984, e aqui tem a data inicial do caderno, que diz 24 de maio de 1984, e lá me diz que é o último dia que eu estou em São Gabriel e que eu estou partindo para o Rio Tiqué. Né? E tem várias coisas interessantes, muitas interessantes nesse caderno. Evidentemente, tem grande parte do caderno que eu utilizei na tese de doutorado, né? E aí é fácil saber o que eu utilizei e o que eu não utilizei. Se vocês verem, aqui tem um risco nesse caderno, significa que essa página, por exemplo, ela foi transformada para a tese de doutorado. Mas tem muitas páginas que não estão riscadas, né? E é interessante, porque nesses dias agora, eu fui ler e vem justamente a calhar uma coisa que vai ser interessante. Então, a partir da página 9 desse caderno, que está anotado página 10 do caderno, né, vai estar uma coisa importante. Né? Então, na fita 14, que está aí, que eu digitalizei, é a única que está em MP3, porque vocês digitalizaram as fitas em Wave, né? Com arquivo Wave, e eu digitalizei essa fita. Aqui nesse caderno, explica o período em que eu fiz aquela gravação, uma parte, não toda, uma parte daquela gravação, daquela fita 14, que é quando eu saio de Nova Fundação, que eu saio de Nova Fundação e vou para um local que chama-se Pomidé. Esse local desapareceu. Hoje em dia não existe mais. Pomidé é um pequeno afluente do Cucura, do Igarapé-Cucura, que o Igarapé-Cucura é um dos grandes igarapés, que ele é perto de Santa Luzia, no Tiquié, e você pode ir no Igarapé-Cucura até um outro igarapézinho que chama Tardé, que era onde o grupo do Adão, que é uma pessoa, um outro sabedor importante com o qual eu tive um conhecimento, e qual para mim foi fantástico encontrar esse pessoal, e lá explica o motivo pelo qual eu fui até Pomidé convidado pelo Mandu. Eu fui convidado pelo Mandu, filho do Birrit, e nós fomos, né, levando... eu levava tabaco,
Eu levava tabaco, porque eu tinha muito tabaco, eu podia distribuir tabaco e seria muito bom. Mas eles estavam levando folha de padu para a gente comer. E era muito, nesse dia tinha muita folha de padu, e nós passamos um bom tempo, acho que foi praticamente o dia todo, conversando lá em Pomidé. E aqui fala exatamente o motivo pelo qual a gente foi a Pomidé, o motivo pelo qual eu gravei algumas daquelas músicas que aparecem na fita 14, e me diz e me fala de nomes. E aí, para mim, é interessante, porque, né, eu falo que chegamos lá, eu cheguei com Mandu. Mandu é o filho do Birrit, né? Mariano, que também é um que canta e que eu gravo algumas músicas que ele canta, música de Carlos Vaiar, e Fortunato. Fortunato era o nome que eu estava procurando numa daquelas fotografias de 1984 dos slides. Fortunato aparece duas vezes, né, mexendo na folha de coca, né? E Severiano estava também a Adão. E aí é interessante, porque eu encontro com pessoas que vieram de Maracajá. Maracajá é um povoado Iepamaçã, que fica do outro lado do Tiquê, mais próximo ali da região do Cucura, lá de Maracajá, e eu descubro, né, como alguns RUCDA de Nova Fundação foram trabalhar em Maracajá, e lá em Maracajá o que eles fizeram. E aí eu tenho uma lista de trabalhos dessa relação de trabalho, que naquela época, em 1984, eu estava procurando justamente entender como é que se dava essas relações entre os Rupda e os Iepamaçã e os seus vizinhos, Tuyuca e Dessano e Itariano. Bom, e aí, nesse caderno, eu encontro uma dessas motivações e um tipo de trabalho que eles convidaram, né, um grupo de Rupda para limpar o povoado de Maracajá para a festa de São Pedro. Certo? E, evidentemente, a festa ainda não tinha acontecido. Então, eu imagino que a festa de São Pedro, que é o dia 29 de junho, esse grupo estaria limpando o povoado e consertando as casas para a grande festa de São Pedro, que era o nome do povoado lá, o santo padroeiro de Maracajá. Né? E aí é interessante, porque aqui eu tenho os nomes do material que a gente utiliza para fazer a coca. Né? Por um quete, por um toque, por um choró, por um tocói, e aí tem os nomes. Então, esse caderno, né, é um caderno que, para mim, ele é extremamente valioso, porque muitas das coisas que eu observei em 1984 eles não se encontram na tese de doutorado. Então, deixei de lado, por algum motivo eu deixei de lado, né? E aqui eu vou falando de como se encontra esse caderno. Então, é um caderno que tem muita coisa, basicamente, inclusive, das relações entre os diversos clãs e da forma como esses clãs se relacionam uns com os outros. Né? Interessante que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho os nomes dos clãs que estão aqui em cima e o nome do clãs, e fazendo a relação quem vai com quem, quais são os clãs que têm afinidade e os clãs que são inimigos, de uma certa forma. Né? E várias coisas se colocam aí nesse caderno. Mas dentro desse caderno eu encontrei um mapa. E aí eu vou mostrar para vocês, né, que ele já aparece aqui. Ele já aparece aqui. Esse mapa aqui, ele é um mapa importante. Ele é um mapa importante. Ele é um mapa importante, e eu acabei também de digitalizar esse mapa, e eu vou tentar colocar para vocês aqui. Eu vou
tentar colocar para vocês como esse mapa se encontra hoje e vou dizer por que esse mapa se torna importante para a minha pesquisa, né? Esse mapa se torna importante para a minha pesquisa, né? E eu vou tentar abrir esse mapa agora e a gente vai tentar verificar como é que vai acontecer. Eu não sei quem fez esse mapa, não tenho ideia quem fez esse mapa, né? Mas, do jeito que eu encontrei na fotografia, né? Na fotografia, ele se encontra, eu estou tentando colocar para vocês, não sei se vocês estão vendo, pronto, aqui está o mapa. Esse é o mapa que, inclusive, está cortado aqui, essa parte, não sei, né? Não sei como é que está cortado, mas é um mapa, seguramente, de 1983 ou 1984, não sei onde é que eu poderia ter achado esse mapa, se foi dentro da missão ou se foi a própria FUNAI, se foi lá na FUNAI que eu consegui. Mas dá para entender, porque a partir daqui, desse mapa, eu vou utilizar, não sei se vocês estão vendo, na minha tese de doutorado, eu vou colar esse mapa. Quer dizer, todos os mapas que eu fiz à mão e que estão na minha tese de doutorado, eles são mapas retirados desse mapa aqui, certo? Então, é um mapa que... E é interessante porque ele aparece aqui também. Evidentemente, eu coloquei aqui para secar, né? E aí a gente vai olhando e vai encontrar outros materiais, né, que são interessantes para a gente perceber, né? Para a gente perceber. E aqui, por exemplo, né, estão caixas de cassete. Isso aqui eu não consegui achar, esse livro eu não consegui achar. Aqui estão comprimidos, aqui tem fósforos, esses fósforos molharam. Estou secando as caixas de fósforo, aqui importante caixa de fósforo, né? Mas aqui tem um outro caderno, e que é um caderno também de 84, que eu imagino, que eu encontrei também esse caderno, que eu imagino que seja esse caderno que está aqui. Esse aqui é aquele mapa que eu tinha, manual, e que o Ryan digitalizou para mim aí em Austin, aquele mapa que tem a figura do São João Bosco do outro lado, né? E eu imagino que esse caderno que está aqui são comprimidos que eu levava, né? Comprimidos que eu precisava ter, né? Que são, eu imagino que esse caderno, e esse é um caderno que eu tenho bastante interessante, porque é um caderno que eu coloco como nome de peixes, né? E aqui a primeira página é Porrot, né? Porrot, né? Que não tem nenhuma tradução nesse caderno, não tem nenhuma tradução, apenas em russo, né? Para cada página eu tenho uma escrita, uma historinha, né? Uma historinha que eu coloco na língua Hu, né? Aqui tem Rompói, né? E aí tem a história de Rompói, Ré, aqui Borro Pant Romp, Huhu, Nyon, Boy. Então, são todos peixes que eu coloco. Isso aqui, eu devo ter coletado essas historinhas ainda, né, escrito com lápis. Mas eu encontrei dentro desse caderno, né, Patsy talvez vai brigar comigo, porque está na maneira como é que a gente escrevia, como é que eu utilizava para escrever o RUP, quer dizer, de uma maneira completamente diferente, uma vez que a gente não tinha ainda mas isso aqui está escrito, está datilografado, então significa que, em algum momento, em São Gabriel da Cachoeira, porque eu tinha deixado lá em São Gabriel da Cachoeira a minha máquina de escrever, que era uma Olivetti pequena, né, que eu utilizava, e aqui está a cópia daquele caderno
escrito datilografado com um espaço que eu queria utilizar naquela época para desenhos, né? Para colocar um desenho, né? E isso realmente foi eu comecei a fazer em 1984 e, evidentemente, devo ter perdido o caderno, guardado o caderno e nunca consegui. Então, esse é um caderno que está aí. Bom, junto com essa caixa, né, eu encontrei outros cadernos que não aparecem na fotografia, mas que são importantes para... Esse é um caderno de língua que eu achei, é um caderno de 1974, e aí eu tenho vários textos, várias palavras, um léxico, que depois eu transformo. Depois eu tenho também um outro caderno, que é um caderno de língua, né? E aí tem várias coisas que interessam a, a, a pesquisa, e que foi a pesquisa relacionada então, um outro caderno, né? E aqui nesse caderno, né, eu tenho escritos relacionados principalmente alguma temática relacionada às relações interétnicas que eu coloquei, né? Mas aqui eu tenho um outro caderno, né? E esse caderno, e aqui está dizendo fita 22, lado B, versão francesa. Quer dizer, que eu fiz uma versão francesa da fita 22, certo? A fita 22, e um dos cadernos que foi digitalizado lá em Austin é um caderno, e aqui eu tenho, inclusive, com a letra da minha antiga companheira, Nicolette, que ela fez a tradução direta. Eu acho que era eu fazendo a tradução em português e ela fazendo a tradução direta para isso eu acho que eu devo ter feito logo que eu voltei para Paris, em 1985, que depois não deu certo, né? E tem um outro caderno que eu acho importante falar, né? Que é um caderno onde eu tenho várias histórias de mitos, né? Que eu estou tentando transformar em português, tirando das cassetes. Mas aqui eu tenho dificuldade. Aqui eu tenho, por exemplo, uma história de Bibiano, né, falando sobre coisa. E tenho muitos croquis, e para mim esse tipo de croquis se refere a uma geopolítica, principalmente relacionados aos caminhos e como é que se dão essas relações entre as diversas aldeias Hup que estão espalhadas nessa região interfluvial. Bom, é só para dizer que eu fiquei extremamente alegre e que eu agradeço imensamente a todos vocês que me despertaram para esse trabalho, né? Eu acho que Ayla tem uma vantagem muito grande de a gente poder voltar nessa questão. E só para vocês terem vou terminar aqui, para não ficar muito longo, né? Não sei, e aí é interessante ver que nesse outro caderno que aparece lá, eu também tenho a transcrição em português de uma fita que está digitalizada por todos vocês. Então, eu acho que tem muita coisa que para mim é interessante. E esse ano, depois de fevereiro, que eu voltei para cá, né, eu continuo ainda, sobretudo, esse material mexe com as emoções, e não só olhando as fotografias, vendo esse material, isso me faz as lembranças, as memórias, elas vêm muito fortemente, e me deu assim um imenso prazer de retornar
né, de fazer essa visita em 1984, em 1974, em 1978, né, em 1972, quando eu encontrei a primeira vez essas pessoas que são muito caras para mim, do qual eu aprendi enormemente e tenho um maior prazer em poder hoje, né, talvez contar de uma outra forma, né, o que muita coisa não foi para a tese de doutorado, né? A gente deixa de lado imensas a gente deixa de lado muita coisa, a gente escreve só o essencial. Desculpe se eu falei muito, se vocês tiverem a paciência de dar um retorno, ficaria muito alegre também. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.